Boa noite. Hoje é segunda-feira, 21 de setembro de 2020. O governo lança pacote de medidas fiscais e tributárias para principais setores da economia potiguar. Expectativa é alavancar, ajudar empresas e gerar emprego e renda. Rio Grande do Norte não registra confirmações de novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, mas 312 casos continuam em investigação. E você confere também, o INSS retomou as perícias médicas em agências por todo o Brasil. No estado do Potiguar, essa medida foi adotada em 5 unidades. E ainda, decisão da Justiça mantém volta às aulas presenciais na rede privada, mas suspende termo de autorização. Essas e outras notícias você confere a partir de agora com o Band Cidade, que está no ar. O governo do Rio Grande do Norte lançou, na tarde de hoje, um plano multissetorial de incentivo à retomada e crescimento da economia potiguar. Turismo, mineração, geração de energia, indústria, comércio estão sendo contemplados com uma série de medidas de incentivo fiscal. Durante a solenidade, inclusive, o Grupo Guararapes anunciou que as medidas vão permitir a abertura de 1.300 vagas de emprego em solo potiguar. A iniciativa foi lançada em uma solenidade na Escola do Governo e apresenta propostas de curto, médio e longo prazo para a economia do Rio Grande do Norte. Entre as medidas estão incentivos fiscais, desburocratização e melhoria no ambiente de negócios. São medidas concretas, medidas objetivas, tanto tributárias como econômicas, voltadas para que a gente tenha cada vez mais um ambiente favorável aos negócios no Rio Grande do Norte, simplificando, desburocratizando. As medidas devem ser adotadas em áreas como o turismo, que teve confirmada a manutenção de benefícios fiscais para empresas aéreas até dezembro de 2020. O setor hoteleiro ganhou, por exemplo, a prorrogação da redução de ICMS de energia até dezembro de 2021. O turismo beneficia mais de 52 cadeias produtivas. Então, é uma reação lenta, não é uma. Se fosse só uma, ou estava bem ou estava mal, mas tanto para cair como para subir leva um certo momento, certo tempo. Segundo o secretário de Tributação, também serão beneficiados setores como a mineração, a geração de energia e o comércio. O governo propôs ainda um novo programa de refinanciamento de dívidas. Nós estamos propondo medidas para a regularização dos contribuintes que acumularam dívidas nesse momento de pandemia e mesmo antes desse período, através de um programa de parcelamento, um refis bem amplo, que chega até 95% de redução de juros e multas. Nós estamos fazendo uma pequena reformulação no nosso PROED, incluindo as empresas têxteis, as indústrias têxteis como relevantes, aumentando o valor do benefício delas, importante segmento gerador de emprego aqui no estado, inclusive com o anúncio pela Guararapes da imediata geração de mais 1.300 postos de emprego. Então, a finalidade de todas essas medidas é essa, é a retomada do emprego aqui no estado. Uma iniciativa como essa do governo do estado demonstra uma proatividade e chega em uma boa hora. O teste vai começar agora, saber se essas medidas, de fato, elas têm eficácia se as empresas começarem a anunciar a retomada dos seus negócios, dos seus investimentos, a geração de emprego no estado do Potiguar. Claro que esse primeiro anúncio da própria Guararapes, com 1.300 empregos, isso já anima, mas a prova de fogo vem mais adiante. Precisávamos, sim, de uma atitude proativa do governo do estado, chega com um leque de ofertas
chega em um momento também onde o estado do Rio Grande do Norte recebeu uma notícia nesse final de semana bem delicada. A Hering está deixando o solo potiguar e, com isso, 270 pessoas que estavam empregadas diretamente na empresa serão desempregadas. Afora isso, vem a questão das facções. 1.500 empregos das oficinas de costura estavam sendo mantidas a partir da produção para a Hering. Mas com essa chegada do novo pacote, obviamente, as esperanças se acendem. E a Justiça do Rio Grande do Norte proferiu uma decisão em uma ação popular mantendo a retomada das aulas presenciais nas escolas da rede privada de ensino. Mas nessa mesma decisão, o magistrado revogou a validade de um termo que eximia de responsabilidade a prefeitura e as escolas em caso de contaminação pela Covid-19 dos estudantes. Vanessa Camilo traz agora os detalhes dessa decisão. A decisão foi publicada nesta segunda-feira pelo juiz Bruno Dantas em resposta a uma ação popular. O pedido solicitava a suspensão da autorização da retomada das aulas e também a suspensão de um trecho do decreto da prefeitura. Nesse trecho específico, estava determinado que pais irresponsáveis que optassem pelo retorno dos filhos às aulas deveriam assinar um documento que retirava das escolas e da prefeitura a responsabilidade caso o estudante se contaminasse com a Covid-19. Para o juiz, essa autorização, mesmo que expressa pelos pais, não tem validade na relação de consumo. Por isso, o magistrado manteve a autorização para que as escolas forneçam aulas presenciais, mas determinou que a obrigatoriedade desse documento seja retirada do decreto que autoriza a volta às aulas presenciais. O juiz determinou a notificação da Prefeitura de Natal e do prefeito Álvaro Dias para se manifestarem em um prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$10 mil para cada um em caso de descumprimento. A decisão foi em caráter de urgência e cabe recurso. O doutor Bruno Montenegro é um magistrado extremamente sensato. Com essa decisão de não atender o pedido para fechamento das escolas particulares e, por outro lado, suspender a obrigatoriedade desse termo de autorização dos pais, ele atua de forma equilibrada e sensata. Não há por que, nesse momento, fechar as escolas se a retomada está indo bem. Por outro lado, não há como prefeitura, escolas se eximirem de uma responsabilidade que é de todos. E ainda falando em educação, e hoje foi dia de retorno das aulas da rede privada da cidade de Parnamirim, região da Grande Natal. Nesse primeiro momento, apenas alunos do ensino médio poderão retomar. Depois de Natal, agora foi a vez de Parnamirim retomar as aulas presenciais nas escolas privadas. Um recomeço cheio de felicidade para Gabriel. Estou muito feliz com a volta do colégio e espero vir aqui mais vezes. Para a reabertura das escolas em Parnamirim, também foram necessárias muitas mudanças. O ambiente escolar precisou passar por algumas adaptações, como o uso obrigatório de máscaras e a aferição de temperatura. Cartazes informativos foram fixados por todo o colégio, lembrando aos alunos sobre os protocolos de segurança. Depois que entra, também tem vários procedimentos. Todas as nossas salas, elas têm uma quantidade que comporta, pelo distanciamento social, isso foi feito um estudo, sinalizações. O retorno nesse primeiro momento aconteceu apenas para alunos do ensino médio. A volta à escola de todos os estudantes vai acontecer gradualmente nas próximas semanas. A próxima, voltamos com os alunos do Fundamental 2. E aí na outra, com os alunos do Fundamental 1 e Educação Infantil, que é o público menor que temos na escola, o público de criança. Alguns alunos continuam acompanhando as aulas de casa como estabelece o decreto. As escolas devem seguir o ensino híbrido, com aulas presenciais e remotas. Essa semana de adaptação, porque a escola nunca vivenciou um momento de oferecer duas modalidades de ensino. Então, é adaptação para os nossos educadores, apesar de ter feito treinamento, mas é adaptação para os nossos alunos e, consequentemente, vamos aderir a esse momento de remoto e híbrido dessa combinação para que a gente possa dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos.
O Rio Grande do Norte não registrou nenhuma morte pela Covid-19 nas últimas 24 horas. A informação é da Secretaria Estadual de Saúde, que divulgou que até o momento foram registrados 67.217 casos confirmados da doença causada pelo novo coronavírus. O total de óbitos decorrentes da Covid-19 até hoje é de 2.352. Mas tem um detalhe, outros 312 óbitos estão em investigação. A taxa de ocupação dos leitos da Covid-19 no Rio Grande do Norte até amanhã de hoje era de 42%. Mas, como mostra essa plataforma do Regula RN, esse índice de ocupação de leitos varia de acordo com as cidades e as regiões. Hoje, o percentual é de 35%, 35,2% na região metropolitana. A média do Rio Grande do Norte é de 42,9%. Na região oeste, chegamos a 58,7% e na região Seridó, 40%. Mas o que o quadro não mostra é que o maior índice de ocupação, segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde, hoje o maior índice é na região do Alto Oeste, que estampava 90% dos leitos ocupados nesta segunda-feira. Por lá, também está a maior taxa de transmissibilidade da Covid-19, bem superior a 1. E a pandemia do novo coronavírus provocou uma redução no número de cirurgias eletivas no estado do Potiguar, isso no decorrer do segundo trimestre deste ano. De abril a junho, foram realizados 4.554 procedimentos. A redução no número de cirurgias eletivas no Rio Grande do Norte foi de pouco mais de 53%, se compararmos os dados do primeiro com o segundo trimestre deste ano. Em janeiro, fevereiro e março, foram 9.692 procedimentos. Já em abril, maio e junho, o número caiu para pouco mais de 4.550. No início deste mês, uma portaria autorizou a retomada das cirurgias eletivas. Nós tomamos a decisão de retomarmos as cirurgias, tanto nos hospitais próprios, nos municipais, nos filantrópicos, todos aqueles contratados pelo SUS, com segurança, e com planejamento em função da disponibilidade de insumos e de equipes. Segundo o secretário, a retomada será gradual. A previsão é de realizar 1.000 procedimentos por mês nos hospitais do estado, a partir do dia 15 de outubro. As maiores demandas são para as cirurgias de hérnia, vesícula e também para os procedimentos ginecológicos, ortopédicos, urológicos e vasculares. Nós estamos priorizando aquilo que já tinha sido pactuado na Comissão Intergestores Bipartite em fevereiro, que eram aquelas cirurgias que têm ficado mais tempo na espera, como as cirurgias de correção de hérnias, as cirurgias de vesículas, que é a colestectomia, cirurgias vasculares, cirurgias ortopédicas, que também têm demandas, e cirurgias urológicas, além das cirurgias ginecológicas, São essas as principais. Quanto ao número de pessoas que aguardam um procedimento cirúrgico eletivo, o secretário estadual de saúde não soube dizer exatamente qual o tamanho dessa fila. O titular da CESAP afirmou que a secretaria está atualizando esses números e que essa fila de espera deve ter entre 5 e 10 mil pessoas. Nós tínhamos números apurados o ano passado que falavam em torno de 10 mil cirurgias em fila de espera. Nós estamos fazendo uma nova atualização para que possamos fazer esse planejamento adequado. O Band Cidade faz agora um breve intervalo. A gente volta a se encontrar em 1 minuto. A perícia médica do INSS foi retomada nesta segunda-feira em 5 agências do estado. Você passa a conhecer quais são essas agências a partir de agora. O primeiro dia de reabertura de parte das agências do INSS levou os assegurados às unidades em busca de atendimento. Mas teve gente que acabou voltando para casa sem passar pela perícia médica. Seu Sebastião chegou cedo. Desde o dia 24, que é para mim vir aqui na perícia, aí estou sem receber dinheiro, sou pai de família, aí é isso que eu quero resolver isso aí. O que acontece é que muitos segurados estão tentando atendimento espontâneo, chega nas portas das agências e infelizmente a gente não pode atender,
porque isso faz parte da retomada gradual do protocolo que o INSS fez. Então, infelizmente, a gente não consegue atender esse segurado. As perícias médicas do INSS foram retomadas nesta segunda-feira nas unidades de Extremoz, Natal Norte, Nazaré, Parnamirim e Currais Novos. Para reduzir os riscos de transmissão da Covid-19, as agências foram adaptadas e estão seguindo um protocolo de segurança. Todas as pessoas terão que usar máscara, álcool gel e medir a temperatura ao entrar. Hoje a gente voltou o serviço com a perícia médica e estamos oferecendo um total de 7 serviços, que seriam cumprimento de exigência, apresentação de defesa, justificação administrativa, justificação judicial, avaliação social, reabilitação e perícia médica. Para realizar o agendamento, basta acessar os canais remotos ou plataforma do INSS. Esse atendimento está sendo realizado de 7 às 13, mas se o segurado tiver alguma perícia marcada à tarde, é porque naquela agência deve ter perícia no turno vespertino. Então, ele tem que observar bem o horário de agendamento que ele tem e, assim, só compareça na agência se realmente agendar previamente. A gente não está fazendo o que a gente chama de atendimento espontâneo. Agendamento é realizado através dos canais remotos, 135, a plataforma do INSS ou pelo aplicativo Meu INSS. E chegou a hora da gente dar um pulo em Brasília. Conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz todas as informações, Fernanda Martinelli. Muito boa noite para você, Fernanda. Olá, Ana Ruth, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Estamos de volta nesta segunda-feira. Essa semana tem expectativa de muitas votações no Senado da República e também na Câmara dos Deputados. O Senado, inclusive, Ana Ruth, apresenta uma novidade, a votação em drive-thru. Isso porque toda a equipe de tecnologia do Senado teve dificuldade em manter o sigilo em algumas votações de temas específicos no plenário do Salão Azul. Com isso, os parlamentares vão votar de forma diferente a partir de agora. Os parlamentares que quiserem acompanhar as discussões presencialmente terão cadeiras reservadas dentro do plenário do Senado. Aqueles que quiserem acompanhar os debates da sua residência poderão continuar fazendo isso através de videoconferência. Na hora da votação, todos terão que se dirigir ao prédio do Congresso Nacional. Aqueles que não fazem parte do grupo de risco votarão dentro do plenário e os que fazem parte poderão votar através de totens que ficarão disponibilizados dentro de toda a estrutura do prédio do Congresso Nacional, inclusive na portaria da chapelaria. Eles poderão, dentro do próprio veículo, votar nos projetos que estão sendo analisados dentro da pauta. Essa novidade começa a ser aplicada no Senado e já se estuda a possibilidade de fazer isso também para a Câmara dos Deputados. Inclusive, em relação à Câmara, todas as votações que estavam previstas na pauta da semana passada acontecerão essa semana. As sessões foram suspensas na última quinta-feira por causa do teste positivo para a Covid-19 do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Um dos principais projetos que vão ser analisados essa semana na Câmara dos Deputados diz respeito a mudanças no Código Nacional de Trânsito. Já no Senado da República, vão ser analisados os nomes de 33 embaixadores que representarão o Brasil em vários países do mundo. De Brasília, Fernanda Martinelli, para o Band Cidade. Obrigada, Fernanda. E hoje eu trago um recado do Apivida para vocês. O uso do álcool tem sido fundamental nesse período de pandemia. Estamos adquirindo o hábito de higienizar mãos e objetos, o que é benéfico para a saúde como um todo. Mas é preciso adotar alguns cuidados, já que essa substância pode ser perigosa, principalmente para as crianças. É importante evitar o excesso de resíduo nas mãos para não haver o contato com a área dos olhos. O álcool é abrasivo e pode prejudicar a visão. Também é preciso adotar cuidado para não levar a substância até a boca para prevenir possíveis infecções. Superfícies quentes após o uso do álcool também devem ser evitadas, já que podem causar queimaduras. Essa foi uma dica do Apivida para você. Para saber mais sobre os nossos planos, acesse o site apivida.com.br ou você aponta o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo na sua tela. Apivida faz bem para você.
E no próximo bloco, eu recebo para uma entrevista ao vivo aqui no estúdio a escritora Zênia Chaves. A gente vai falar sobre esse 21 de setembro, que é o Dia Nacional do Alzheimer. O Band Cidade volta em 1 minuto. De volta com o Band Cidade. E eu recebo agora, para uma entrevista ao vivo aqui no estúdio, a escritora Zênia Chaves. A gente vai falar sobre esse 21 de setembro, que é o Dia Nacional do Alzheimer. Zênia, muito boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada, Ana Ruth. A senhora escreveu um livro, Filhos do Alzheimer, e hoje é o Dia Nacional do Alzheimer, é um momento da gente também refletir sobre isso. Que livro é esse, Filhos do Alzheimer? Por que esse título? Ana Ruth, porque eu tive pai e mãe acometidos pela doença do Alzheimer. Papai teve primeiro, né, foram 6 anos ele doente de Alzheimer, mamãe conosco auxiliando, e nós começamos a busca para conhecer tudo que, inclusive que o cuidador tinha a probabilidade de adquirir, que foi o que aconteceu 6 anos depois com mamãe, que nos ajudava a cuidar dele, ficou à frente, depois de todo o baque, né? Que é o que eu digo no livro. É muito difícil o diagnóstico, tanto difícil de ser identificado, porque não é só com o exame de imagem, né? Com o exame de sangue, tem que ter o exame neurológico, é uma gama de investigações, como de você, familiar, absorver que aquela pessoa que, no caso de nossos pais, o esteio, a partir dali você já não vai mais ser da mesma forma, você vai ter que enxergar diferente. É muito difícil. Mas aí foi quando começamos a estudar, a fazer a pesquisa, mas nunca imaginando que poderia acontecer com a mãe. E lá na frente aconteceu. Todos dois muito lentamente. Papai passou, inclusive minha mãe faleceu, porque ela teve um câncer muito agressivo, do diagnóstico ao falecimento foram 5 meses, e papai continuou conosco. Aí, um ponto, inclusive, que eu acho interessante falar, que às vezes quando a gente fala da doença de Alzheimer, a gente já imagina aquela pessoa bem debilitada. E não, passa um longo tempo interagindo, convivendo, até chegar ao estágio final, que papai, inclusive, passou por todos os estágios. Em todos esses estágios, a senhora relata a dificuldade, mas o que lhe amparou ou o que lhe serviu de mola para superar ou para atravessar todo esse tempo e todos esses estágios, Zênia? Nós, primeiro, Deus, né, que nós somos muito católicos e nos apoiamos sempre na fé. Somos muito unidos, que também é o que eu enfatizo muito no livro. E o livro, porque ele iniciou com um diário. Como ficou muito... Esse livro é um diário, É um diário, porque ficou muito sufocante você viver o dia a dia. E é o que eu coloco aqui, às vezes você vai comentar, a pessoa diz, como é que está seu pai? Está bem, né? Já vai respondendo, coloca a preocupação, mas então você não tem espaço para colocar o seu dia a dia, e também não cabe a ninguém estar ali escutando o seu dia a dia. Meu esposo chegava em casa, às vezes perguntava, eu ia falar, mas se você for falar, porque todo dia tem uma ocorrência. Então foi quando eu digo, eu vou começar a escrever, não jamais na pretensão de um livro. Vou colocar aqui como um divã mesmo, vou começar a escrever o dia a dia. E lá na frente, eu acho que já com uns 4 anos que eu tinha escrito, que eu comecei a escrever depois que mamãe foi diagnosticada, porque enquanto isso eu ainda tinha aquele suporte, ainda não era uma coisa tão intensa. Aí foi quando eu iniciei o livro para me debruçar mesmo, muitas vezes em lágrimas, né? E realmente eu achei interessante. Quando ao final eu disse, não, acho que chegou, já escrevi, acho que agora estão se repetindo mais as coisas e já estamos mais fortalecidos. Aí meus irmãos sugeriram, por que você não publica? Eu sempre gostei muito de escrever, para ajudar outras pessoas, porque o livro ele é escrito da ótica familiar, nada técnico, né? Então é uma experiência que contribui para muitas pessoas. Zênia Chaves, esse livro pode ser encontrado onde? Esse livro, a princípio, Ana Ruth, ele estava na Saraiva, mas ela, há uns 2 anos, eles
tiraram todos os livros de escritores locais da livraria. Eu coloquei também na banca do Tota, ali na Afonso Pena. E agora o Tota também já modificou ali. Então ele está, e já tinha, inclusive, no ateliê, está por enquanto no ateliê da minha irmã, que é ali na Afonso Pena, em frente à banca, o ateliê Artes e Mimos. E estou conversando com a Amazon, porque aí já fica uma coisa mais segura, ninguém vai tirar. Mundialmente. Inclusive muitas pessoas, familiares, pessoas de outros locais, achavam que iam conseguir na Saraiva, né? Isso é uma coisa fácil e tudo. Aí eu tive que, no começo, logo depois do lançamento, tive que ficar mandando muitos livros pelo correio. Agora na Amazon resolve, né? Filhos do Alzheimer, de Zênia Chaves, estão logo na Amazon e agora quem quiser procurar o livro já encontra lá no ateliê. No ateliê, na Avenida Afonso Pena, aqui em Natal. Tem algum telefone de contato? Eu não sei. Mas a gente pode passar lá na Afonso Pena. Muito obrigada, Zênia Chaves, escritora. Boa noite. Boa noite. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você vai conferir, claro, que é no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã, 18h50, ao vivo, com mais uma edição do Band Cidade. A você uma excelente noite, boa semana, até amanhã.